Vamos falar sobre misantropia? Com certeza já é a palavra do ano. Vai ser, com certeza. Depois do ataque, suposto ataque hacker que aconteceu neste último fim de semana, disparando aí um alerta extremo nos celulares de milhões de pessoas no nosso país, todos ficaram sabendo de uma palavra que muitos nunca tinham ouvido antes. Misantropia é o contrário de filantropia. Filantropia é o amor ao próximo, é o amor à humanidade. A pessoa que pratica filantropia, ela demonstra o amor ao ser humano, a compaixão, o desejo do bem-estar do próximo. Misantropia é o oposto. É o ódio, é o desprezo, é uma vontade de eliminar o ser humano. E quem, em sã consciência, qual ser humano em sã consciência sentiria isso dentro de si? Só uma pessoa que estivesse muito doente, não é verdade? Ou sob a influência daquele que certamente odeia a humanidade, que é o diabo. Eu não sei se você já pensou nisso, mas falando um pouquinho aqui da história de Satanás, sem aprofundarmos muito, para você ter uma ideia. Satanás era um anjo, Lúcifer, cheio de luz, um anjo importante no céu. E ele não se satisfez com a sua importância, ele quis ser mais. Então ele olhou para o trono de Deus e quis o trono de Deus para ele. Então ele tocou no sagrado, ele tocou no que não deveria ter tocado, a glória de Deus. Se corrompeu, porque ele se achava tão belo e poderoso, ele achava que ele poderia ser igual ou maior que Deus. Não prestou. Então, foi expulso, ele e aqueles que ele conseguiu corromper. Note, no céu. Isso é um testamento para aqueles que dizem assim: ah, eu me corrompi por causa das pessoas com quem eu convivi. Lúcifer não conviveu com ninguém corrompido. Não é? Ele corrompeu os outros anjos, mas quem corrompeu Lúcifer? Então, o ser humano ele é corrompido, né? E a pessoa que é provida de uma vontade própria, ela é corrompida pelas próprias vontades, pelas próprias escolhas. Então, ele foi expulso junto com aqueles que decidiram segui-lo e, desde então, ele assistiu de camarote à criação do ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o dotou também da mesma liberdade, e esse ser humano pecou, desobedeceu a Deus. Mas Deus deu a chance, tem dado a chance para resgatar o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não foi criado num lugar como o céu. O paraíso, certamente, era um lugar perfeito, um lugar na terra, né, mais próximo do céu que poderíamos imaginar. Mas foi um lugar onde o ser humano não tinha o conhecimento que Lúcifer e os anjos tinham no céu. Então, na sua inocência, ele foi corrompido. Lúcifer continuou o que ele começou no céu, aqui na terra. Ele começou no céu a corromper os anjos e aqui na terra ele disse: eu vou estragar, agora eu vou estragar essa criação de Deus. E vem estragando desde então, vem corrompendo o ser humano. Então, Satanás, ele odeia a humanidade. Ele é o misantropo original. Ele é aquele que odeia a humanidade com todas as suas fibras, porque ele vê o amor de Deus derramado sobejamente sobre o ser humano, a misericórdia de Deus estendida ao ser humano desde sempre, enquanto ele sabe que para ele não tem mais chance. Então a inveja de Satanás ao ser humano é algo que o consome. Por isso ele odeia a humanidade. Ele odeia. E como ele não pode atingir a Deus, então ele quer atingir a imagem
e semelhança de Deus. Então aí você entende a origem da misantropia, esse sentimento de desprezo, esse sentimento de ódio, sabe, gratuito. Por quê? Porque alguém odiaria. Tudo bem, o ser humano não é perfeito, ninguém é perfeito. Às vezes, quem nunca, né, olhou assim uma situação humana, uma tragédia, alguém que cometeu atrocidades e não pensou assim, o ser humano realmente não presta, o ser humano... Todos nós já sentimos isso. Todos nós já tivemos esse tipo de pensamento vendo a situação do mundo. Mas isso é um momento e com respeito a um acontecimento pontual. Agora, há pessoas que vivem isso todos os dias. Elas já foram contaminadas, corrompidas por esse pensamento. Por isso, de vez em quando, os extremos disso, você às vezes vê nas notícias da pessoa que pegou lá uma metralhadora, entrou lá num parque, entrou lá num cinema, numa boate, ou em algum lugar, numa escola, e começou a atirar em todo mundo aleatoriamente. O que é isso? É esse espírito de desprezo pelo ser humano. Agora, há de se dizer também que esse tipo de desprezo, ele não é gratuito, não é no sentido de não é sem causa. A primeira causa é espiritual, mas a causa espiritual se junta à causa humana. Normalmente, pessoas que abraçaram para si a ideia, a ideologia da misantropia, são pessoas que passaram grandes traumas, pessoas que passaram por grandes traumas, grandes decepções, grandes desafetos na vida ou abandono afetivo, pessoas que vieram de situações familiares onde elas sofreram nas mãos daqueles que eram supostos a amá-las e então desenvolveram essa aversão ao ser humano, muitas delas vítimas de abuso. Então, a experiência humana dessas pessoas é exatamente essa. O ser humano não presta. O ser humano só sabe machucar. O ser humano só sabe fazer o mal ao próximo. Então, a pessoa dentro de si, ela abraça um pensamento de que a missão de vida dela é machucar outros seres humanos. Ou simplesmente ser tão indiferente que é como alguém disse, né, uma frase famosa, não vou lembrar aqui quem disse agora, mas alguém disse assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Não é? Então, as pessoas desenvolvem esse ódio e o pior é que essas pessoas estão andando por aí. Essas pessoas estão nas ruas, estão dirigindo um automóvel, estão talvez pilotando um avião, estão lá praticando a medicina, praticando a psicologia, praticando a profissão que você precisa do serviço dela todos os dias. Talvez você é passageiro no veículo dela. Você come a comida que ela prepara. Esse é o grande problema. É o grande problema. Nós não sabemos ainda a motivação por trás do ataque hacker que aconteceu no fim de semana, mas certamente eu arriscaria dizer que quem fez isso não estava sentindo amor pela humanidade naquele momento. Especialmente a 1h da manhã. Estragou o sono de tanta gente, sem contar que certamente aí deve ter gente que passou mal, né? Pessoas que doentes, pessoas em hospitais, pessoas que estavam numa situação de atividade perigosa, né? Que tomaram um susto na hora, dirigindo, operando uma máquina, etc. Enfim, quem fez isso não tinha amor pela humanidade, não. Então, você sabe que a misantropia tem uma origem. A palavra de Deus fala assim, lá em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3, a respeito da condição humana e o que Deus fez a respeito disso. Está escrito assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, né, perdidos, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, essa palavra aqui, amor de Deus, no original do grego,
é a palavra filantropia, o oposto da misantropia, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então diz o texto que Jesus foi oferecido a nós para nos salvar dessa perdição generalizada, que é a condição humana. Quer dizer, é isso que o diabo odeia. Ele odeia que, apesar do ser humano ser tudo isso que Tito falou aqui, não é? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às concupiscências, os deleites, os desejos pessoais, egoístas, maliciosos, invejosos, odiosos, odiando uns aos outros. Apesar do ser humano ser tudo isso aqui e muito mais, Deus apareceu com a sua benignidade e amor através do Senhor Jesus, o nosso Salvador, dando a sua alma, a sua vida por nós, para que nós sejamos salvos, se crermos nele e não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Isso é que irrita o diabo, não é? A gente pode dizer que a misantropia é o oposto de João 3,16. João 3,16, um versículo que resume bem a Bíblia, diz, o famoso versículo, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja o amor de Deus pela humanidade, apesar de tudo que a humanidade é e faz. Se o diabo pudesse reescrever João 3,16, ao contrário, seria mais ou menos assim. Porque o diabo odiou o mundo de tal maneira que procura destruir os filhos dos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, para que todo aquele que o siga pereça e perca a vida eterna. Isso aqui é a misantropia. Então, você tem que saber, nós temos que saber que nós temos um inimigo que nos odeia, que nos despreza, que quer nos destruir e levar para o inferno junto com ele, que é o destino dele. Nós temos alguém que luta pela destruição da nossa alma, para que nós percamos a vida eterna, para que nós não conheçamos o amor e benignidade e salvação de Deus. Existe alguém perdido, que não tem mais chance de salvação, que quer que você também siga o mesmo destino dele. Mas, por outro lado, existe alguém que deu a vida dele por você, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa o que você tenha feito, ele te ama, se importa com você e se envolveu nos seus problemas, nas suas encrencas, desceu aqui, sujou as mãos para que você possa ser limpo. Então você tem uma escolha do que você vai fazer. O que você vai fazer? Um dia essa trombeta vai tocar, um dia esse alerta vai tocar e vai soar e você não vai ter tempo de fazer nada. Como você não teve tempo, você que o seu celular tocou na madrugada, você não teve tempo de nada. Você foi pego em total surpresa. E assim vai ser o dia da morte. O que você vai fazer? Resolva a questão da sua alma. Você crê no presente, na salvação de Deus? Se você crê, então você vive por ela, você se entrega a Ele e você passa a praticar a palavra dele. Se você fizer disso um desprezo, você desprezar o presente, a salvação de Deus, aí, meu amigo, minha amiga, aí o diabo realmente vai ter o que ele quer a seu respeito no final. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.